Pois é, menina. Tinha uma aranha enorme, estava construindo uma teia lá, ela ia pegar vários insetos. Aí de repente chegou um jacaré, aí a aranha estava na teia. Eu vou ter que desligar agora. Começou a minha aula. Tudo bem, gente? Desculpa, eu não vi que vocês tinham chegado. Eu estava aqui utilizando a minha caixa fone, estava falando com uma amiga minha. Desculpa, tá? Só um minutinho que eu vou arrumar aqui para poder receber vocês melhor. É rapidinho. Então, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da nossa imaginação, da nossa criatividade. Como que a gente pode utilizar alguns objetos e fazer com que eles se passem por outros. Bom, antes de começar a aula, eu vou me descrever. Eu sou homem, tenho a pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Tenho barba, estou utilizando uma camisa preta e atrás de mim há um painel com um desenho de um foguete e de um dragãozinho. E aqui em cima temos o sol. Bom, vamos então começar a nossa aula sobre ressignificação de objetos. No teatro, a gente tem a possibilidade de utilizar um objeto fazendo com que ele tenha sentido de outro objeto. Como dei o exemplo no início, eu estava utilizando uma caixa de sabonete tendo a função de um telefone celular. Agora eu vou continuar utilizando um outro objeto. Vocês conhecem esse objeto? É um cabide. Para que ele serve? Para a gente pendurar roupas, correto? Mas se eu quiser utilizar na minha cena e tentar fazer com que ele tenha outro significado, eu posso de repente aproveitar que ele tem essa alça aqui e ele pode ser uma bolsa, uma mala de viagem. Pesada, onde eu botar aqui? Se a minha cena for uma cena de repente de muitas frutas, esse cabide pode ser uma fatia de melancia. Caroço. Também pode ser um rádio. Posso colocar ele aqui, ó. Né? Também pode ser um peixe. Tira aqui do bolso. Gostou? Seguinte, vou contar uma historinha para vocês utilizando objetos que eu tenho no meu estúdio. Certo? Eu vou arrumar aqui o cenário. Dá só um minutinho que eu já volto. Rapidinho. Contação de história. Título: Dona Aranha, Grilo e Jacaré. Era uma vez uma aranha. Ela estava ali fazendo a sua teia. As aranhas fazem suas teias para pegarem bichinhos, insetos, seres pequenos, para que ela possa se alimentar. Só que essa aranha era diferente. Ela gostava de pegar os bichinhos para poder conversar. Ela era uma aranha muito solitária e ela gostava muito de contar histórias. Um belo dia, estava passando um grilo, feliz e contente por ali. E o grilo, sem querer, ficou preso na teia da aranha. A aranha, quando percebeu, ficou super feliz. Um grilo, alguém para eu conversar. Sabe, seu grilo, eu gosto muito de ficar por aqui quando aparece alguém, porque aí eu posso contar minhas histórias. Por exemplo, semana passada eu estava no calçadão e aí eu vi um monte de gente, estava acontecendo um evento, todo mundo com máscara, eu não entendia muito bem. E ali ela ficou contando as suas histórias para o grilo. E o tempo foi passando. E a aranha ali contando a história. E o tempo continuava passando. E a aranha ali contando a história dela. Ela conversou tanto, ela falou tanto com o grilo, que ela acabou adormecendo. O grilo, então, queria arrumar um jeito de sair dali, só que ele não sabia como. Num determinado momento, apareceu um jacaré. O grilo, então, olhou para o jacaré e falou: Ei, seu jacaré, você não consegue cortar essa teia da aranha aqui. Eu duvido. Oh, duvido, é? Isso aí é fácil para mim. Ah, eu quero ver então se o senhor consegue cortar mesmo. Ah, eu não acredito não. Ah, é? Não acredito não? Então olha só. E o jacaré cortou a teia da aranha. Eu duvido você cortar tudo. Você não consegue cortar tudo. O jacaré então resolveu cortar a teia toda. Então aqui. Ah, tu não acredita em mim não? Ah, olha aqui. Olha só. Ah, eu corto tudo.
A aranha, então, acordou daquele. Ei, quem que tá vendo aqui? Ô, seu jacaré, tá cortando a minha teia toda? Ah, eu não sabia. Pô, me desculpa. Eu tava aqui, o grilo começou a... Não, você não pode cortar. E você vê. Ah, ih, vai parar. Ah, não, vai parar. Sério que você... Ah, e a aranha, e o jacaré, e a aranha, e o jacaré. Meu Deus, ah, você cortou a minha casa. Não pode, você quer minha casa. Ah. E de repente, o jacaré ficou preso na teia da aranha. O grilo, então, aproveitou e meteu o pé dali. Ele foi embora. Ih, tira esse jacaré. O jacaré, então, ficou ouvindo as histórias da aranha. E o tempo foi passando. E o tempo continuou passando. E eu ouvi dizer que o jacaré estava até hoje preso na teia da aranha, esperando aparecer alguém para cortar a teia para ele. Enquanto isso não acontece, ele continua ouvindo as histórias da aranha. Isso, jacaré! Tá sabendo agora que tem o Rio Educa na TV? É, tem um monte de história boa lá. Ah, se eu fosse o senhor, eu baixava o aplicativo logo. Ah, é muito bom. Então, galerinha, gostaram da história? Eu assisti essa história quando eu era criança. E quem contava essa história era a atriz Ellen Helene, no extinto programa Rá-Tim-Bum, exibido pela TV Cultura. Ellen atualmente trabalha como locutora e você encontra mais do trabalho dela no site clubedavoz.com.br. Outros artistas que também desenvolvem a técnica do teatro de objetos é a Cia Trucks. Ela foi criada a partir do encontro dos bonequeiros vindos de diferentes companhias de teatro de animação, Henrique Sittin, Verônica Gershman e Claudio Saltini, com a premiada autora e ilustradora Eva Furnari. Em seus trabalhos, a Cia Trucks clama aos adultos que entendam melhor as crianças. Por perversas ideologias enraizadas na sociedade desde tempos ancestrais, entende-se a criança como uma página em branco, onde serão escritas as leis que regem o mundo dos adultos. Não! Muito além disto, crianças são seres que formulam hipóteses, jogam jogos complexos, vivem tristezas, inseguranças, angústias, fantasias e sonhos. Enfim, são seres plenos e, como tal, devem ser entendidos e respeitados. Se vocês gostaram, tentem fazer em casa. Pegue alguns objetos que você tem por aí, pede ajuda para quem mora com você e começa a criar. Começa a dar asas à sua imaginação, à sua criatividade. Eu me despeço por aqui e vou chamar agora o professor Arthur, de Artes Visuais, que também vem trazer uma história bem interessante para vocês. E aí, gente? Na videoaula anterior, o professor Ricardo explicou para vocês como podemos utilizar objetos para fazer cenas, personagens, objetos cênicos. E eu vou mostrar para vocês como nós podemos também transformar objetos em obras de arte. Meu nome é Arthur Cordeiro, eu sou arte educador e nós vamos conversar hoje sobre ready-made. Vamos lá? Antes de começar a nossa videoaula, eu preciso me descrever. Eu sou homem, branco, tenho os cabelos escuros e os olhos castanhos. Eu tenho certeza que você já teve contato com a diversidade de obras de arte, seja desenho, seja pintura, seja o cinema, seja fotografia. Já parou para pensar que todas essas obras você necessariamente precisa fazer, utilizar suas mãos, mas existe uma linguagem que são os ready-made que você não precisa fazer. Você só precisa usar a sua mente para conseguir transformar alguma coisa em obra de arte. Você só precisa usar a sua mente para conseguir transformar alguma coisa em obra de arte. Usar a sua mente para conseguir transformar alguma coisa em obra de arte. Usar a sua mente para conseguir transformar em obra de arte. Mas calma lá. Eu não quis dizer que o artista vai desenvolver poderes mentais e que só com a força do pensamento
ele vai construir uma obra de arte. Não é isso. O que eu quis dizer e que um artista em especial percebeu é que existem algumas etapas antes de fazer a obra em si. Ou seja, quando você vai lá desenhar, você não tem que pensar antes no que você vai fazer? Quando você vai esculpir, pintar, você não tem que escolher as cores que você vai usar, o material que você vai pegar? Essa etapa, que é a etapa da nossa imaginação, foi exatamente a etapa que Marcel Duchamp decidiu investigar a fundo e elaborou esses objetos de arte, que se chamam ready-made. Antigamente, funcionava mais ou menos assim. Os artistas tinham uma ideia, algo bem novo, bem verde. A partir daí, eles pensavam em como traduzir essa ideia, talvez com a pintura. Pegavam a tela, pegavam o pincel e transportavam aquela ideia utilizando técnicas que conheciam. Quando a obra estava pronta, levavam até o museu e colocavam um título. Lá, a obra era exibida e as pessoas ficavam discutindo sobre aquela ideia. Duchamp teve uma ideia. E talvez ele não precisasse nem de pincel, nem de tela para realizar aquela ideia. Então, ele foi até uma loja e conversou com o vendedor. Naquela conversa, ele escolheu um objeto que poderia traduzir a sua ideia muito melhor que uma pintura. Levou aquele objeto, colocou no museu e deu um título para aquela obra. As pessoas foram assistir a exposição e ficaram confusas, se perguntando o que era aquilo. Era uma pintura? Não era uma pintura? É uma escultura? Não, não é uma escultura. O objeto que Duchamp levou até o museu trouxe muita confusão e muita discussão. A historinha que acabamos de ouvir é deste senhor, o artista Marcel Duchamp. E a obra que ele fez foi essa. Ele pegou um banquinho, uma roda de bicicleta e deu o título, Banquinho de Bicicleta. Esse objeto foi o primeiro ready-made. Interessante, né? Ele não explicou nada. Ele só deixou o objeto lá na galeria e as pessoas começaram a se questionar. Começaram a se perguntar o que aquilo estava fazendo ali. Qual seria o sentido? O que o artista quis dizer? E afinal, não é para isso que serve uma obra de arte? Para trazer questionamentos e ideias novas? Então, Marcel Duchamp conseguiu realizar uma obra sem utilizar as mãos. Esse processo nós vamos conseguir fazer na atividade da nossa videoaula de hoje. Acompanha todas as minhas instruções e tenta fazer você, aí em casa, o seu próprio ready-made. Vamos lá? Sorteio Dadá. Separe em pequenos papéis os nomes dos cômodos da sua casa. Busque um objeto qualquer em cada um dos cômodos sorteados. Agora, tente unir os objetos numa composição qualquer. Ao final, dê um título. Essa é a sua obra. Eu sorteei cozinha e sala. Busquei um copo na cozinha e peguei um relógio na sala. Uni os dois e aí está a minha obra. O nome da minha obra será Hora da Água. Bom, isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade e gostado de conhecer esse artista importantíssimo na história da arte. Continuem estudando, praticando a sua imaginação e vocês vão longe. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau. Na nossa videoaula de artes cênicas de hoje, conhecemos um pouco mais sobre o teatro de objetos e artistas que desenvolvem essa técnica, como a atriz Ellen Helene e o grupo Cia Trucks Teatro de Bonecos. Na aula de artes visuais, vimos como objetos também podem ser transformados em obras de arte. Conhecemos a história de Marcel Duchamp, um artista que revolucionou para sempre a maneira de se fazer arte, e no fim, fizemos uma atividade para criarmos obras com os objetos de nossa casa. Até uma próxima, galerinha! Fiquem bem, lavem as mãos e usem máscara. Tchau, tchau!